Povo da fé, que Deus te abençoe nesse dia. Bom, eu tenho recebido inúmeras perguntas acerca da NON, que é a nova ordem mundial, acerca dos Illuminatis. Quem são, pastor? Explica pra gente melhor essa questão. E aí eu resolvi gravar um vídeo aqui bem rápido, bater um papo com vocês e trazer aqui essas informações e alguns adicionais aqui que com certeza vão abrir os seus olhos, vão abrir a sua mente, vai te fazer entender melhor quem são aí os dominadores, os senhores do mundo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, mas antes, já quero pedir o teu like, é extremamente importante o teu joinha, para que esse vídeo alcance outras vidas. O YouTube tem segurado bastante o nosso alcance, canais conservadores cristãos têm sofrido essa censura, porém, você pode nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas, clicando agora aqui no joinha, aqui no like, logo abaixo. Verifique a sua inscrição aqui no canal, se já é inscrito, e se não é inscrito, se inscreva e ative o sino da notificação para receber todas as nossas notificações quando a gente postar um vídeo novo aqui nesse canal, ok? Interagiu comigo? Se inscreveu? Deixou o like? Compartilhou? Muito obrigado. Então vamos ao assunto desse vídeo. Bom, a nova ordem é uma tentativa do diabo de tirar Deus do centro, tirar Deus do coração dos homens, da família, tirar Deus da sociedade. E já houve várias tentativas no Éden, por exemplo, lá em Noé, Nimrod, aí depois os Illuminatis, Adolf Hitler e, por fim, a ONU, que está aqui também no assunto desse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre isso. Vou falar aqui um pouco para vocês, porque eu falo muito aqui às vezes sobre os Illuminatis. Isso gera muita dúvida nas pessoas. Quem é os Illuminatis na realidade? Vou explicar para vocês aqui com mais clareza, ok? Tudo isso começou lá atrás com Helena Blavatsky, que era uma vidente, uma mulher que concebeu esse projeto de nova era, New Age, onde ela ia preparar o mundo para perder a fé no cristianismo. Então, a nova era, ela não tinha como objetivo um ataque frontal à religião, mas era mudar a visão a partir da mudança da cultura. Na economia, os Illuminatis, eles se juntaram com homens poderosos, banqueiros, a família dos Rothschilds, e eles se dividiram pelo mundo para quê? Para dominar a economia das nações, porque dominando a economia você domina a política, você domina os meios de comunicação e daí por diante. Na área filosófica, veio a preparação do ateísmo através do marxismo. Tudo isso faz parte dessa pauta, da nova ordem. E o Marx, que era um judeu, o que ele dizia? Ele dizia que a religião é o ópio do povo, que a religião tira o povo da dor. Ele dizia o seguinte, que somente a dor vai fazer com que o povo faça a revolução. Se você traz o ópio, porque o ópio quando nasceu, quando ele começou a ser usado, ele era usado como analgésico, para aplacar a dor. Pessoas que iam ser operadas e tal. Só que ele viciava. Ninguém sabia no começo que ele viciava. Então ele usou essa figura para dizer que a religião faz isso. A religião tira a dor da pessoa, gera esperança e por isso ela é muito ruim, ela é nefasta. E a partir daí o marxismo, ele cria um objetivo mundial, de criar uma nova ordem, um novo sistema, onde Deus não esteja mais no centro. Agora, quem que está por trás disso? É o mesmo Satanás. É o mesmo Satanás do Éden, depois lá do Gênesis com Nimrod, e com todas as tentativas que Satanás teve de tentar tomar o poder e eliminar a Deus. Eliminar Deus do centro. Os Illuminatis hoje, a gente já não chama mais de Illuminatis, hoje a gente chama de os globalistas. Quem são esses? Você tem famílias de trilionários, eles não são nem bilionários, eles são chamados de metacapitalistas. Meta é um prefixo grego que significa depois. Esses caras, eles já não estão mais no capitalismo. De tão podre de rico que eles são, eles manipulam a bolsa, eles manipulam as economias. E toda vez que a economia no mundo ela gera crises, eles ficam mais ricos. Esses caras são divididos em dois grupos. Os grupos daqueles que são totalmente ateus, que estão agindo simplesmente para ganhar dinheiro, entendeu? Mas eles querem acabar
com a fé das pessoas, querem acabar com o cristianismo, com a visão judaica cristã. Por quê? Porque a fé judaica cristã, ela te leva a ser moral, a ser ético, e eles não querem nada disso. Eles querem o caos, porque no caos eles enriquecem. Por exemplo, você sabe que esses caras ficaram 40% mais ricos no seu patrimônio nesse ano de pandemia. Porque na pandemia as pessoas quebram, vendem as suas fazendas, vendem os seus sítios, vendem os seus negócios pelo preço lá embaixo. A bolsa cai, eles vendendo na alta e depois vão comprar na baixa. Então, ou seja, um dos grupos dos globalistas, metacapitalistas, eles são ateus. Mas a outra metade é satanista. Então, Satanás está controlando os dois tipos de metacapitalistas que estão manipulando o mundo. Esses caras, eles compram as nações, eles compram os órgãos, eles compram um monte de... Eu não vou citar aqui, até para esse vídeo não ficar censurado, mas eles estão por detrás de muitas leis que estão sendo aprovadas, eles financiam todas essas ONGs que têm essa visão progressista. Ou seja, isso, meus irmãos, é a maneira como eles estão dominando a mídia, os jornais, os artistas, e dessa maneira estão querendo criar uma visão hegemônica em que Deus não é mais necessário. Aliás, ele é um atrapalho, ele atrapalha a visão desses caras. Por isso, eles estão cada vez mais entrando na sociedade para destruir, comendo ali pelas beiradas, como a gente fala, né? Tudo que é fundamental na estrutura da sociedade ocidental. A fé, os costumes, a moral, a ética, a espiritualidade e daí por diante. Gerando caos, vai chegar uma hora que o mundo vai clamar por um governo único. E aí eles já terão tudo preparado, e para que isso aconteça, eles têm que ter as bases da tecnologia, do controle, né, de saber aonde as pessoas estão. Cada vez mais as pessoas estão perdendo a liberdade de ir e vir, e cada vez mais elas estão dependendo dessas super tecnologias que estão aí dominando o mundo. Você vê, os Estados Unidos da América, que é uma nação mais rica do mundo, né, muitas lojas de departamento grandes shoppings estão fechando. Por quê? Porque agora você compra tudo pela Amazon, você compra tudo pela internet, entendeu? Então os caras estão quebrando. E aí, cada vez mais, o número de pessoas que detêm o poder econômico vai diminuindo. Esses caras são os caras que têm o objetivo de controlar o mundo. A nova ordem é isso. Vai substituir tudo que hoje para nós é verdade por tudo que é mentira. É o governo do anticristo. Eu me lembro que eu li um camarada chamado Alvin Toffler, é um grande escritor, ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda, em que ele predisse isso tudo. Ele disse o seguinte, a primeira onda da economia da humanidade, o mundo era agricultural, vamos dizer assim. Então as famílias viviam todas no campo, pai, mãe, tio, primo, todo mundo crescendo junto ali. Quando veio a Revolução Industrial, foi a segunda onda, a agricultura, houve uma grande migração do campo para a cidade. As cidades então viraram metrópoles, cresceram, houve avanço tecnológico, né? O automóvel, né? O advento do automóvel, do avião, as máquinas de produção, né? Ou seja, o mundo cresceu, mas isso houve uma mudança na sociedade porque mudou a economia. Ou seja, as famílias que eram famílias inteiras, né, com tio, primo, avô, todo mundo ali morando junto, passou a ser uma família nuclear, pai, mãe e filhos. Essa é a segunda onda. A terceira onda, que ele diz, é a onda da tecnologia. E nessa época haveria uma mudança drástica, ele preconizava, né? Drástica nos costumes, nos modelos de família. Agora, nós estamos vivendo assim na margem, né? Na beira da quarta revolução industrial, que é a revolução digital, que nós estamos só começando a ver. Mas quando implementar o 5G, meus irmãos, vocês podem escrever que vai ter uma mudança no mundo como nunca houve. As pessoas vão ficar desempregadas, de uma hora para outra não terá mais razão
de um cara contratar funcionários porque as máquinas vão fazer tudo que as pessoas faziam. Isso vai gerar um caos econômico, e no caos econômico, quem que vai se levantar para gerenciar essa crise? São os Illuminates, os globalistas, são esses caras que vão vir com um modelo para que o mundo seja mais igualitário e tal. Hoje, quando a gente ouve falar de Agenda 2030 da ONU, quando a gente ouve falar sobre grande reset econômico, gente, isso tudo é preparação. Entendeu? Então hoje o mundo está na beira dessa transformação. Então nós vamos ver isso acontecer, meus irmãos. Nós vamos ver isso acontecer. Essa questão da pandemia, ela tem várias possibilidades. Primeiro, o planeta está com muita gente, tá bom? As pessoas estão cada vez mais entrando no habitat dos animais. Você pega essa doença, começou na China, em Wuhan. Daí as pessoas vão dizer, pô, mas como? Na China, se tem 1,5 bilhão de pessoas, eles comem, se tiver vida, eles comem. Lá é assim. Come morcego, come cobra, come macaco, come cachorro, come tudo. Então a chance de ter uma transmissão de um vírus, de um animal que não deveria ser comido, ela é grande. Eu não vou nem entrar nessa teoria de que foi fabricado, isso não importa, tá? Isso não é muito importante aqui. Mas Jesus disse que isso iria acontecer. Então, uma vez que está acontecendo, quando você já teve no passado, né, doenças até muito piores do que essa que nós estamos vivendo agora. Teve doenças muito piores, teve a peste negra, gripe espanhola. Você tem doenças que mataram milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas. Só que a diferença é que hoje a comunicação que existe entre uma nação e outra é muito grande. Antes, uma doença dessa, ela ficava ali, né, conscrita num continente. Não ia para o outro lado do mar. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não viajavam. Hoje, você tem uma doença na China e o mundo inteiro pegou. Por quê? Porque as pessoas viajam de avião e levam isso de um lado para o outro. Então, essas complicações que nós estamos vivendo, globais, são naturais de um mundo globalizado. E Jesus predisse isso, meus irmãos. Então, mas de qualquer forma, isso está servindo para que a humanidade aprenda a seguir ordens que venham de cima, que as pessoas percam a liberdade de ir e vir, que fiquem com medo de sair. E no futuro, quando tiver esse governo, ele vai trazer leis e muito provavelmente eu acredito que vai ter coisas que vão incentivar, como uma pandemia pior do que essa, ou guerras que vão ser terríveis, né, que vão trazer como exigências uma lei marcial para os países. Não saia porque senão vai haver saque, vai ter problemas de violência. Ou seja, o mundo está apavorado. E quanto mais as pessoas perdem a confiança, mais elas querem que a solução venha de cima. E é assim que vai acontecer. As pessoas vão clamar para que o anticristo assuma o poder. Então nós estamos vivendo tempos de preparação mesmo. O mundo está sendo preparado para isso. O anticristo, gente, só terá 7 anos. Em 7 anos, ninguém transforma o mundo. Então, toda a tecnologia, o 5G, o controle, o chip, tudo tem que ser preparado antes. Hoje ainda não é a marca da besta, mas hoje a tecnologia que vai implementar isso já está sendo preparado. Quando chegar a hora dele implementar isso, de maneira forçada, isso está lá em Apocalipse capítulo 13, vai ficar claro que essa marca estará ligada a quê? A adoração ao anticristo, o próprio falso profeta que vai dizer para o povo que ele é o Cristo, que ele é o Messias e que ele tem que ser adorado. E em seguida, fica claro que se a pessoa não receber a marca, tanto grandes quanto pequenos, ela não vai poder comprar, não vai poder vender e vai ser perseguida. Então muita gente me pergunta, aquele negocinho agora é a marca? Não. A marca não está sendo efetuada agora. Só será feita durante a grande tribulação. Agora, o dispositivo eletrônico ou dispositivo que vai inocular a marca dentro do indivíduo, ele pode estar sendo desenvolvido já agora. Entendeu? E eu acho que não vai ser só uma coisa, eu acho que vai ter várias coisas que vão
colocar a marca dentro da pessoa. Mas ninguém vai receber essa marca sem saber, gente. Porque a Bíblia mostra claramente que o falso profeta fala, ó, vocês têm que adorar a imagem da besta, ele é o Cristo, ele vai fazer sinais e prodígios de mentiras, as pessoas vão ser enganadas, e aí ele vai dizer, se você vai ser fiel ao anticristo, ao Cristo, ao Messias falso, né? Você tem que receber a sua marca. Nessa época, provavelmente, na primeira metade da tribulação, as pessoas vão estar recebendo a marca voluntariamente. Mas quando chegar na hora que ele tiver recebido a ferida de morte, que ele ressuscitar, vai parecer que morreu, não vai morrer mesmo, vai parecer que ele morreu. E nessa hora que ele realmente tira a máscara e se torna claramente um inimigo do povo de Deus, daqueles que crerem na grande tribulação, e aí então, obviamente, ele vai obrigar as pessoas a receberem a marca. Quem não receber vai morrer, vai perder completamente, né, tudo, vai perder tudo economicamente. Nessa época não vai ter mais dinheiro papel, é tudo eletrônico. Se você não concordar, ele te cancela, apaga todas as suas contas. Você de uma hora para outra fica pobre, sem nada, simplesmente porque você não concordou com o sistema. Então isso já está em preparação, tá? Mas ainda não é. Não existe essa marca ainda. Mas a tecnologia para isso já está sendo preparada. Aí é um treinamento, meus irmãos, entra na programação preditiva, é um treinamento para aqueles que ficarem, né? Porque pregamos aqui para todos, pregamos para... Eu acredito que nós estamos vivendo as duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Então as igrejas, elas estão vivendo juntas, elas estão vivendo juntas, mas haverá a separação. Não é porque ela é Laodiceia que não é igreja, ela é igreja, ela sabe que vai acontecer, ela recebe essa mesma informação que a igreja de Filadélfia recebe. Porém, Filadélfia, ela leva a mais sério isso. Ora, jejua, consagra, procura conhecer mais a Deus. Laodiceia já não. Parece que é, mas não é. É morna. E aí, vai ficar na grande tribulação, vai saber de todas essas informações que estamos passando aqui, e aí vai começar a ser aquela resistência, né? Alguns serão salvos, porém vai ser um tempo muito difícil. Se já é difícil agora, imagina durante a grande tribulação. Então, a mensagem está sendo pregada. Estamos vivendo essas duas igrejas, né? Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse falam do tempo da igreja. No capítulo 4, versículo 1, é o arrebatamento, porque João ouve uma voz do céu, dizendo, uma voz como trombeta, dizendo, sobe aqui. Aí ele sobe. Trombeta, voz de trombeta, sobe cá. Ali é o arrebatamento. Capítulo 5, 4 e 5 mostra a igreja perante o trono de Deus. O 6 abre o primeiro selo com o cavalo branco, ali começa a grande tribulação, que vai do 6 ao 19. Os 3 primeiros anos e meio, que é a primeira metade, é chamada tribulação, o anticristo ele vai ter um discurso de paz, de pacificação. Então ele não vai logo de cara perseguir quem estiver crendo, é diferente dele. Ele vai cada vez mais apertar o cerco, entendeu? Agora, na metade da tribulação, quando ele recebe o próprio Satanás no corpo dele, aí acabou a diplomacia. Aí ele vai para o pau. Então, eu creio que essa primeira metade, pela pregação das 2 testemunhas, dos 144 mil, vai levar muita gente à salvação. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o que é que está impedindo o anticristo de se manifestar? Meus irmãos, somos nós. Somos nós. 2 Tessalonicenses fala claro, diz assim, capítulo 2, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o espírito do anticristo já estava desde a época de Paulo. Só que ele diz, somente aguarda que aquele que o detém seja retirado. Então, depois que a igreja for retirada, será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com a espada que sai da sua boca. Entende isso? Então, quem resiste ao espírito do anticristo é a igreja. E vai haver muita conversão na grande tribulação. A diferença é que quando a igreja subir, essa dispensação em que o Espírito mora dentro de nós vai acabar. Vai voltar a ser como era no Velho Testamento. O Espírito Santo estava no meio deles. Jesus disse para os discípulos, olha, eu tenho que ir para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, que habita convosco e estará dentro de vós. Ou seja, a época da igreja, a dispensação da igreja, o Espírito Santo habita dentro de nós.
quando a igreja subir, ele não vai habitar mais dentro, mas ele vai ficar no planeta Terra, convencendo as pessoas de que Jesus é o Messias. Então, as duas testemunhas vão pregar, os 144 mil, os crentes que se converterem vão pregar, esses vídeos que nós fazemos hoje vão pregar e as pessoas vão se converter pelo trabalho do Espírito Santo. Pastor, e a nova ordem? Ela já está sendo implantada? O que a gente entende é o seguinte, meus irmãos, a implementação disso ainda enfrenta muitas barreiras. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, por mais que tentem acabar com a agenda conservadora, o povo brasileiro é conservador, irmãos. Você entendeu? Você vê na política que o conservador, ele vai para as ruas, ele se manifesta. Por quê? Porque eles são contra o que o progressismo está trazendo. Você entende isso? Na questão ética, moral e espiritual, ainda existem muita resistência cristã no mundo. Não é só o Brasil, no mundo inteiro você tem cristãos que não admitem essa agenda que está sendo imposta. Então, isso me faz crer que ainda temos algum tempinho, porque Deus tem uma agenda de salvar ainda milhões de pessoas. Esse advento da internet, que lá na frente vai ser usado pelo anticristo, hoje nós é que estamos usando. A igreja está usando a internet agora para evangelizar. Faça isso. Use a internet para evangelizar. Compartilhe agora esse vídeo. Pastor, eu não consigo pregar. Eu prego por você. Manda esse vídeo para alguém agora, que você receberá galardão de profeta, de pregador. Está escrito na palavra de Deus. Se você fizer isso, você recebe galardão pelas almas que estão sendo salvas aqui nesse canal. Você também terá parte. Compartilha, deixa like, se inscreve, tá? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Nós ontem tivemos algo grandioso, né, que aconteceu ali na região de Inhamatanda, no Moçambique, aonde uma família que no dia 19, olha para você ver, no dia 19, essa família, ela perdeu tudo. Perdeu roupas, alimentação e a sua casa, né? Onde moravam ali 12 pessoas dentro daquela casinha e os feiticeiros, no intento de conseguirem cumprir os seus rituais malignos, foram lá e atearam fogo na casa dessa família, onde 7 crianças dormiam. Gente, isso é um absurdo, né? 7 crianças dormiam e aí nós viemos aqui, pedimos o socorro, exatamente 10 dias depois, pastor Claudinei. Olha para você ver como nós temos aqui um respeito muito grande e uma responsabilidade em administrar aquilo que você coloca nas mãos de Deus, né? A sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, como você quer. Tem gente que chama de dízimo, outros chama de oferta, independente de como você chama, aquilo que você tem enviado, nós prestamos contas aqui em forma de respeito à sua semente, à sua oferta, e 10 dias depois nós estávamos aqui iniciando a construção da casa? Não, nós estávamos já estamos, né, já com a casa construída e entregue ao cabo desses 10 dias, pastor Claudinei. Isso é muito glorioso, gente. Uma coisa assim que me deixou impactado é de ver o brilho, a alegria nos olhos da família em estar recebendo essa oportunidade de ter uma casa de verdade, né? Uma casa de verdade, não é uma casa com as paredes feitas de barro ligado na madeira, de cobertura de palhas, não. É uma casa que tem iluminação no quintal, que tem energia elétrica aí nessa região, porque eles estão morando no pátio da igreja, uma casa com água de fácil acesso, enfim, uma casa com segurança. E tudo isso em 10 dias. Por quê? Porque vocês abraçaram a causa, como no decorrer de todos os últimos anos, vocês têm abraçado a causa, e a casa foi entregue. Essa noite eles já não dormiram no relento. Foram 9 dias, pastor Giovanni, de noites, né, de céu estrelado, de noites
de muito perigo, porque eles estavam dormindo numa região que tem a mamba negra, a mamba verde, tem serpentes terríveis, najas, serpentes terríveis. E Deus guardou as crianças, e ontem foi a entrega da casa, e logo após a entrega da casa, veio uma chuva muito forte, mas nenhuma das crianças foram, molhadas ali no relento, porque já estava dentro de casa. Até nisso, Deus mostrou que Ele é um Deus de detalhes, pastor Giovanni. E essa chuva também, importante a gente falar que Deus mandou ela na hora certa, né? Para a preparação da terra, porque nós vamos iniciar, né, pastor Claudinei, ali, o trabalho de, de arar a terra, de preparar a terra para que então as pessoas ali também vão para a roça, para a plantação, para terem ali o seu próprio alimento. Aí as imagens, pastor Claudinei, das crianças dormindo, né? E como o senhor disse, né? Esses dias todos, Deus segurou o céu, não choveu, e a família da menina Margarida, a menina Margarida, ela é um sinal de Deus, uma aprovação de Deus para os nossos ministérios, pastor Claudinei. Não tenho dúvida que ela foi enviada como uma missão muito grande para entendermos o real motivo de tudo aquilo que Deus tem feito através dessa obra, pastor. 2 vezes o maligno tentou tirar a vida dela através do fogo, né? 2 vezes. A primeira vez com uma água fervente, né? E agora colocando fogo na casa, né? Então a gente percebe que há uma promessa extraordinária na vida dessa menina e de toda a família. A gente sabe dessa grandeza, e ontem foi a entrega da casa. Você está vendo aí as imagens, né, desse momento. Essa menina passou por um processo muito doloroso, e graças a Deus ontem foi coroada, né, com a entrega da casa lá aos fundos dos seus pais, avó, irmãos, sobrinhos não, tios, né, e a mãe, toda a família ali. E nós temos muito que agradecer, pastor Giovanni, porque no decorrer desses anos não houve um propósito, um desafio, que nós lançamos o desafio para o povo que está aqui na linha do tempo, que está nessa live, que eles nos deixaram falando sozinho. Pelo contrário, todos os desafios, todos foram concretizados para a glória de Deus. Graças a Deus. E Baruch Hashem, né? Aleluia. Baruch Hashem. E aí você vê também a velocidade, o que uma irmã comentou numa live que eu fiz ontem. Ela disse: pastor, você vai ver como que vai ser essa roça, como que vai ser, sabe, a horta, porque o que a gente percebe é isso, eles não têm preguiça, não tem tempo ruim, né? Nós viemos no dia 19 trazendo esse pedido, e logo nós já começamos a ver, né, o início da construção dessa casa, e foram avançando, né, os dias. Nós começamos a ver já eles colocando ferros, amarrando toda a estrutura da casa e tudo mais. E aí você vê a velocidade, né? Em 10 dias a casa estava pronta, né? Pronta para ser entregue para a família, já com portas, vidros, já com piso, com a casa toda preparada já só para o uso dessa família. Então, eles têm a vontade, eles têm o desejo, faltava apenas o recurso, e o recurso Deus está enviando. Imagina a alegria desse povo em saber que do outro lado, no Brasil, existe um povo, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em todos os lugares do mundo que estão ligados ao Ministério Povo da Fé e Milagres Extraordinários, e tem enviado a sua semente. Esse povo tem uma luz de esperança acesa de que eles não foram esquecidos, de que Deus se lembrou deles, pastor Claudinei. Exatamente, pastor Giovanni. É tão glorioso a gente ver o que está acontecendo, porque assim, esse ano de 2024 foram muitas conquistas. Nesse ano de 2024, esse povo teve acesso à energia elétrica. Né? Nessa região não existia as torres de alta tensão, passa próximo, mas
Como tirar energia para esse povo se eles não têm dinheiro nem para comer? E nós conseguimos levar energia elétrica aí para essa região. Não bastando, estivemos lá no mês de maio, né? O poço artesiano foi perfurado, né? Compramos toda a estrutura para fazer a torre, e a torre foi levantada, reservatório de água, bomba de água. Hoje esse povo tem água para beber, água para fazer aquilo que for necessário. Compramos, né, um espaço de terra muito grande, na qual esse espaço de terra não é apenas para fazer uma plantaçãozinha de fundo de quintal, não. É um espaço enorme que toda a comunidade de Inhamatanda, aqueles que estão na igreja e aqueles que não estão na igreja, aqueles que estão servindo a Deus e muitos que estão indo até na casa do pai da escuridão, na mãe das trevas, terão espaço também nesse terreno para plantar. E isso é um meio de evangelismo. Por quê? Porque aquele que está frequentando a casa do pai da escuridão vai olhar e vai dizer o quê? Olha, eu venho na casa do pai da escuridão e de mim ele simplesmente só tira. Nunca me ofereceu nada. Pelo contrário, pede para mim trazer isso, trazer aquilo, aquilo outro, para fazer um trabalho. De contrapartida, o povo da igreja está me oferecendo um espaço de terra para mim plantar e cultivar a comida da minha família. E isso é uma maneira de evangelizar, porque isso daí é uma abertura de visão, pastor Giovanni, para as pessoas verem que realmente o evangelho está sendo praticado, o evangelho está sendo tirado do papel e colocado em prática. Com certeza, né? Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a prática do evangelho. Remédio para as crianças, calçados, roupas, alimentação, sabe? Assistencialismo. É isso que Tiago nos orientou a fazer e nós estamos fazendo e fazendo com muita maestria e vamos continuar fazendo, tá? Esse ano de 2025, a África nos aguarda lá presencialmente novamente, mas o que nós estamos fazendo, gente, é muito grande, é todos os dias. É um trabalho diário, não é um trabalho semanal ou mensal, não, é um trabalho diário. Olha como cresceu esse trabalho, olha o tanto de crianças. Lá em Amatanda, aproximadamente 1.000 crianças já se alimentam na igreja. Tem muita coisa acontecendo, pastor Claudinei, simultaneamente, e que, graças a Deus, o crescimento está vindo. Graças a Deus e a todo o povo da fé, as coisas estão acontecendo. Né? Temos muitas coisas para ser dita aqui, que dá para fazer uma retrospectiva depois, né? Talvez juntos aí, na hora que nós estivermos na casa do Senhor, pontuarmos algumas coisas, mas eu estava anotando aqui, é muita coisa para ser passada para todos que foram feitos de janeiro de 2024 até a atual data, né? Até o dia 30 de dezembro, muita coisa, várias casas, né? Assistencialismo, né? Entrega de roupas, brinquedos, a construção, né? da base da nossa escola aconteceu esse ano, a cobertura da igreja aconteceu em março desse ano, né? Onde as crianças às vezes não conseguiam nem se alimentar, tinha que ir embora, porque a chuva, ou não tinha refeição por causa da chuva, ou se alimentava muito tarde por causa do sol, aquele povo congregando em um pedaço de tecido, vocês se lembram, um tecido amarrado de fora a fora na igreja? Então, assim, hoje, se você olhar as crianças, elas estão bem mais nutridas do que outrora, né? Se você vê as crianças de hoje e as crianças não vou muito longe não, de um ano atrás, parecem outras crianças, pastor Claudinei. Exatamente, né? A gente pega, por exemplo, o menino Augusto, né? O menino Augusto chegou anêmico, raquítico, né? Com a barriga enorme, né? Eu lembro as primeiras refeições, os primeiros atendimentos. E hoje o Augusto se transformou em um menino do sorriso mais lindo dentre tantas crianças que tem ali, um dos sorrisos mais lindos que a gente sempre estamos apresentando aqui nas lives. Esse menino chegou mal, chegou doente, chegou com um olho amarelo, né? Como diz o ditado, de tantas doenças, fome. E agora você vê um menino, sabe, rosado, um menino, como ditado, o rosto dele está roliço, né? Ele está bonito. Por quê? Por causa da ajuda de cada um, sabe? São coisas que, aos olhos de muitos, tratam com desdém, com indiferença, como se fosse uma coisa comum e normal, mas não é normal.
olha o semblante desse menino de saúde. Ele não era assim, ele não estava assim. Isso é resultado da ajuda de cada um, sabe? A menina Margarida já era para estar sepultada há muito tempo, mas ela está viva, recebeu uma casa ontem com a família, né? Está passando por um processo de vitórias. Olha a cadeira de rodas, né? Cadeira de rodas que foi doado, né? Fizemos um clamor aí, todo mundo ajudou, conseguimos comprar a cadeira de rodas e ajudar, né? Me fugiu agora da mente o nome desse rapaz também, pastor Giovanni, mas com uma bênção de Deus. Me fugiu também o nome dele. Quem lembra aí, Al- gente? O povo da fé Alguém vai vai lembrar, lembrar. os irmãos aí do Milagre Extraordinário vão lembrar. Alguém vai lembrar. Mas eu não tenho dúvidas, pastor Claudinei, que tudo que nós estamos fazendo está sendo O contabilizado nas Américo. nossas. Aí, a Kelly lembrou aí, o Américo. É o Américo, é verdade. A O povo tá Vanusa. ligado, o povo é uma benção, glória a Deus. Eu acho que não tem um episódio que nós citarmos aqui, pastor Giovanni, do que aconteceu, que o povo não vai lembrar. Porque, assim, são tantas coisas que não dá para nós lembrarmos tudo nessa live. Mas são tantas coisas que aconteceram, tantas famílias socorridas, tantos episódios, sabe, de manifestação de generosidade, que nos falta palavras para agradecer ao Eterno e agradecer àqueles que estão caminhando conosco. Com certeza. Olha esse aqui, ó. Acho que não vai dar para colocar esse, tá corrompido. Tem uns vídeos aqui muito bom lá de trás, né? Cobrindo a igreja. É uma vitória muito grande. A cobertura da igreja foi uma vitória muito grande, né, pastor Claudinei? Enorme, Foi uma enorme, conquista muito extraordinário. grande para essas crianças. Não tem palavras, né? Essa é a realidade. E nós pedimos a você, abaixo na descrição dos nossos canais, temos o número da conta do ministério, temos o WhatsApp, aqui fixado no rodapé aqui, ó. Nos ajude nesse desafio. Nós temos aí agora pela frente a missão de preparar a terra para o plantio. Ontem choveu bastante lá em Amatanda, e agora está na hora de colocarmos os tratores para tombar a terra, depois para gradear e deixar preparada para que o plantio venha acontecer nessa primeira semana de 2025. Para que eu acredito, pastor Giovanni, que em meados aí no mais tardar fevereiro, né, para o início de março, já temos colheitas de alguns tipos de cereais. Eu tô ansioso para isso, hein? Vai ser benção. Tô Vai ser ansioso demais. para isso. Vai ser demais Olha a como coisa. quando começou o projeto, começou assim, ó. Olha isso. Eles comendo um mingau lá, né? E Já foi pensou, gente, aumentando, subindo. comendo um mingau de trigo, né? Um mingau de trigo, né? Um grupo pequeno de crianças. E você olha para essa imagem, né? Sentada para o lado de fora, porque não tem cobertura, não tinha cobertura na igreja, né? E automaticamente, para toda essa estrutura que você vê hoje, a igreja coberta, grades nas janelas, né? Portas, energia elétrica, né? Lá tem culto à noite, lá tem vigílias, sabe? Culto à noite e vigílias acontecem. Por quê? Porque tem energia elétrica, a água chegou. E tudo isso que nós estamos citando é para lembrar que foi você que ajudou a fazer isso. É para lembrar que foi você que, sabe, que semeou, você que confiou. Esse povo, pastor Giovanni, confiou, sabe, em nossos ministérios, confiaram, sabe, nas nossas palavras de solicitação, de ajuda. Então, nós temos que glorificar Deus e muito pela vida desse povo que confiou em nossas vidas em tempos em que nas redes sociais o que mais tem são malandros, sabe, bandidos usando a Bíblia para assaltar pessoas, pastor Giovanni. Com certeza. Sem esse povo, nada do que foi feito teria sido feito. Deus abriu o coração, é o Espírito Santo de Deus quem abre, né? Não é por causa das nossas palavras, é o Espírito de Deus quem confirma no coração das pessoas. E como o Senhor está dizendo, estamos vivendo um tempo em que é difícil confiarmos. Eu digo para o Senhor que nós poderíamos ter feito muito mais
se não Sim, fosse esses salafrários, né? Esses sim. que ficam envergonhando o Evangelho de Cristo, usando da Bíblia, usando de artefatos para benefício próprio, para ganhar dinheiro. Nós talvez teríamos feito muito mais. Mas graças a Deus, Deus tem aberto o coração de um povo que tem somado conosco mensalmente, semanalmente. Pessoas enviam a sua oferta, né? Cada um dentro da sua condição, a gente vai fazendo. Aumentamos o número de refeições para as crianças. O assistencialismo está, assim, graças a Deus, em um nível bem elevado, e agora nós vamos, né, usar da roça, do terreno, um alqueire de terra que a gente adquiriu, né, que a gente conquistou, graças a Deus e a todos vocês. Vamos para cima, vamos colocar as máquinas, vamos fazer o negócio acontecer. Por quê? Porque tem muito mais pela frente para ser feito. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou. Agora é hora da gente viver o melhor de Deus e esse povo também, né, combater essa fome que há ali, não só com assistencialismo, mas também com a mão na massa, pastor Claudinei. Porque Exatamente. vontade não falta para esse povo. Exatamente. Vai ser lindo demais nesse início de 2025, todos nós contemplarmos, sabe, adultos e crianças, pessoas de todas as idades trabalhando, sabe, cultivando o seu próprio alimento, e nós estamos aqui do outro lado sabendo que foi da ajuda um pouquinho de cada um que trouxe esse grande resultado na vida do povo em Amatanda. Agora precisamos alugar novamente tratores como esse, máquinas para preparar a terra. O terreno é muito grande. Temos aí o desafio de comprarmos árvores frutíferas, né, para plantarmos nesse terreno, tirar essas árvores que somente servem para sombras e colocarmos árvores que darão frutos e sombras também, e automaticamente o nome do Eterno será glorificado. Eu tenho certeza disso, pastor Giovanni. Não tenho dúvida, pastor Claudinei. É isso, gente. Tá aí abaixo as informações, como disse o pastor Claudinei. Na descrição dos vídeos também tem mais informações para vocês. Os moderadores estão colocando também aí, né, na linha do tempo, alguns dados, WhatsApp, se você precisar entrar em contato. Entre em contato conosco, nós vamos passar os dados necessários e será uma grande bênção. Se inscreva em nossos canais, ative o sino das notificações, para que todas as vezes que entrarmos ao vivo, você possa ser notificado e notificada em nome de Jesus. E nós já estamos aqui, pastor Giovanni, nos preparativos para receber o senhor e toda a família aqui em Fernandópolis. Amém, glória a Deus. Eu tô aqui ansioso, tenho certeza que vai ser uma bênção estar com vocês aí mais uma vez, né? Em mais uma oportunidade. Graças, Baruch Hashem, por essa oportunidade. Vamos para cima. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo. Esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus,
Pastor Giovanni Dias chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos irmãos, Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.